Boa noite, pessoal. Eu sou o Felipe, aqui ao meu lado tem Fabiano. Sou Fabiano Damião. Somos da Engenharia de Aplicação da Fugalge, suporte técnico. E vamos falar hoje um pouco da evolução dos controladores de temperatura e sobre válvulas de expansão para refrigeração comercial. Clica na apresentação para poder avançar. Isso, obrigado. Então, Fabiano, o que são controladores? Controladores são para fazer a parte de gerenciamento de ciclos, tanto de refrigeração, como timers, como processos, né, conforto, salas climatizadas, sistemas de racks de refrigeração, parte de energia. Então, na verdade, é o cérebro de todo o sistema, né? Então, ele precisa de uma inteligência. Eu costumo muito falar, né, nos meus treinamentos que eu faço, que graças à automação hoje, a gente consegue ter um CO2, né, tendo uma eficácia muito boa, compressores tendo uma eficácia muito boa também, né, entre outras aplicações como válvula de expansão e automação em geral. Ele basicamente é todo o cérebro, então, do sistema de refrigeração, claro, né? E ele pode controlar inúmeras variáveis, não precisa ser uma só, né? Pode controlar a pressão, temperatura. Sim, a gente tem todo esse sistema, né? Onde tu coleta várias aplicações, né? Que eu digo, informações do que transdutores, sensores de temperatura, pega essas informações e jogam para o controlador tomar atitude no sistema, né? Uhum. Então, vou fazer uma pergunta agora para a gente tocar o próximo processo. Como era, né, e como está hoje a evolução, né? No início, a automação, né, ela era uma coisa muito cara, ela era considerada uma coisa de luxo, né? Então, e ela foi evoluindo com o tempo, né? Antigamente ela tinha ela era totalmente analógica. Hoje nós vamos avançar um pouquinho mais, vamos falar ali na frente que ela já é digital, né? Quando falamos de analógica, é mecânico. Onde tu tem ali um bulbo, vocês estão vendo o termostato, acho que a grande maioria que está assistindo hoje conhece já, é um bulbo onde tu tem ali dentro fluidos refrigerantes para fazer coletas de dados, né, do ambiente e tomar ações através de relé eletromecânicos, por isso que a gente chama de analógico, mecânico, né, são relés. Basicamente ele leu ali uma diferença de pressão no fluido e vai comparar vai emitir um sinal, vai comparar ali dentro no sistema analógico e vai fazer a atuação, acionamento ou desacionamento do relé, né? Isso. E esse tipo de sistema, por ser mais antigo, né, ele apenas controlava, né? Eu não tinha informações do sistema, ele só ligava ou desligava, né? Eu não sabia a temperatura que estava ali, não tinha registros, não tinha nenhum outro tipo de atuação. A confiança era no relógio, né? Que vocês viram um relógio mecânico aí na foto, vocês conseguem verificar. Então, não tinha uma alta precisão com esse controle. Tu olhava mais ou menos entre 30 e 20 ou 30 e 40. Hoje não, com controladores digitais, nessa evolução, né, que a gente vai falar logo adiante, vocês têm uma alta precisão, né? Então, aqui tu pode ver que também não tinha grandes preocupações com o meio ambiente. Hoje a gente tem bastante preocupações com o meio ambiente, né? Como é feito, tipo, tem fluido refrigerante dentro desses bulbos, então muitas vezes o pessoal acaba descartando isso no meio ambiente, quebrando para jogar fora, descartar, né? Então a gente tem todo um controle aqui dentro da Fugalge, através da nossa ISO, né? Que faz descarte corretamente, né? Vamos dar uma olhadinha na evolução aqui, né? Então lá em 1980, né? Como eram os controladores, né, na época? Falávamos com os clientes, falavam muito até caixa de sapato, porque eram controladores bem grandes mesmo, né? Então, depois vem evoluindo lá na década de 1990, você já vê um eletromecânico, né, com um trimpote também, onde tu faz uma variação nesse trimpote. E aqui dá para ver direitinho que tu mencionou ali, né, Fabiano? Que do ajuste ali, ó, ele tem marcado o 20 e o 25, né? Ele não tem, ali no meio é difícil de ajustar, tu não sabe se está 21,5, se está 21, se tá... Então, já era eletromecânico, já era eletrônico, né? Porém, ainda não tinha uma alta precisão de informação. Depois da evolução ali em 2000 com display, né? No display, tu tem até décimos, né, de graus ali, onde tu já enxerga quando o relé está funcionando, porque tu já tem
os LEDzinhos de informação ali dizendo se está em refrigeração, está em ventilador, está ligado, ou degelo. E aí, em 2010, a gente lança, a Fugalge lança, né, a linha I, com a parte de o RI, né, R de retangular e de inovação. Em 2010, a gente fez esse lançamento, acho que um pouquinho antes até. E aí, em 2020, né, atualmente, foi bem antes de 2020, a gente lançou a linha E, que é a linha Evolution. Que já tem bastante 2012. detalhes. 2012. Foi 2012. Isso. Lançou a Evolution. Né? Isso, e a gente está atualmente com ela, claro, a gente vem evoluindo cada vez mais na parte de caixas, né? Vocês vão ver mais para frente aí que a gente tem a apresentação dessas caixas trilhidinhas e tudo mais. Né? E os benefícios ali, né? Eles não são apenas no visual, né? Por exemplo, se nós sair da parte do eletromecânico e vier para o que é hoje, né? Hoje nós temos aqui uma precisão de leitura maior, né? Por possuir um microcontrolador dentro, né? Que antes era um sistema analógico, né? E isso aí nos permite botar memórias dentro com algoritmos, né? Que são instruções que a gente passa para o controlador para quando determinada situação acontecer, ele tomar uma ação, né? Por exemplo, dá para programar ciclos de degelo ali dentro, não precisa ter mais um relógio externo para fazer isso. Bem interessante, porque hoje já está incorporado no próprio CI ter um relógio, né? Utilizando já um relógio de alta precisão que vai dentro do próprio instrumento para fazer degelos programados, né? Que é muito importante para essa economia de energia. Então, se evoluiu muito, né? A parte de controladores lá da década de 1980 até os anos atuais, hoje, que a gente vai mostrar bastante evolução daqui para frente agora. Sim. E, claro, né, tem ainda a vantagem da caixa ser mais selada agora, né? As tecnologias, os materiais mais novos permitem que nós temos materiais à prova da água, né? Então, pode ser aquela parte frontal ali do nosso controlador, ele é toda a prova da água e, por exemplo, os botões, eles são todos fundidos já no próprio Sobre-injetado, né? Sobre-injetado. É feito na própria Fugalge, essa parte de injeção. Essa em 2020, essa última caixa que vocês estão vendo ali, Evolution, é tudo injetado dentro da própria Fugalge. Então a gente faz a injeção aqui dentro agora. E esse pote também, como eram os controladores, né, na época, falávamos. Desculpa, Zé, que teve uma interferência aqui pra gente. Vamos avançar então. Isso. Tá. Aí, como é que está hoje, então, Fabiano? Então, hoje a gente tem a parte de foco ali de eficiência energética. Então, falamos aí, o pessoal vem dando bastante inversores, fotovoltaico, e a Fugalge também precisa acompanhar esse mercado da parte de automação. Então, a Fugalge cada vez vem crescendo mais em cima desses controles, até mesmo, como vocês podem ver na foto aqui, tem um próprio controlador, e junto dele tem o que a gente fala sempre, né? O próprio Citrad nas mãos, né? Então, tu tem um software de gestão desse sistema todo diretamente na mão. Economia com manutenção através desse sistema Citrad, né? Temos a parte de manutenção, preocupação ambiental que a gente falou anterior, atendimento a requisitos de normas mundiais, né? NBR 5410 tomar ações com relação à parte de automação, quando vai fazer, para te conseguir fazer essa parte de automação, tu necessita do que? Tu precisa de um display. E esse display é o que? Hoje a gente tem a parte de display como um próprio controlador, ou tu pode acessar hoje através do Citrad de um próprio celular. Consegue ter todo esse acesso. E assim, acho que é importante também mencionar, né, essa parte que mencionou da preocupação ambiental, nós temos aí os 9001, mas nós também estamos atentos às mudanças da legislação, né, Fabiano? Uhum. E em 2015 ele teve uma nova emenda no Protocolo de Montreal, que entrou em vigor em 2018, que era a emenda de Kigali, no qual já foi proposta uma transição dos fluidos refrigerantes mais comuns hoje, que são os HCFCs, para uns com menor impacto no efeito estufa, né? No caso, a maioria desses fluidos alternativos hoje são HFOs, que são sintéticos ou naturais, né? Que nem o caso
CO2, né, do dióxido de carbono, e do isopropano, né, que é o R290, no qual ele é inflamável. Então, nós tivemos que fazer todo um estudo, toda uma evolução no nosso projeto, no desenvolvimento do nosso método construtivo, para ter uns controladores apropriados para esses tipos de fluido, né? Por exemplo, um fluido inflamável requer um cuidado todo na eletrônica e na construção do controlador novo para atender essas especificações, né? Nós colocamos no mercado em 2017, acho que 2017 já colocamos, já certificamos alguns dos nossos controladores, a maioria deles, para trabalhar com R290, né, que é um fluido inflamável. E claro, né, e está sempre evoluindo. Agora nós já temos o software, que nem o Fabiano falou, que é um software de gerenciamento completo, que pode ser usado com todos os controladores. A gente fala agora o motivo, né, mas a gente tem a evolução que nasceu lá em 1997, né, o software, né? Então a gente vem evoluindo bastante tempo já com isso. Então, como eu costumo sempre falar, a Fugauge não está brincando mais com a parte de gestão. A Fugauge amadureceu e muito com relação a software também, né? Não só nos instrumentos, mas em software também. Então a gente tem ali a parte de controle de temperatura, umidade, as grandezas, né, são inúmeras que a gente tem. Hoje a Fugauge consegue entregar todo o sistema como ele estava trabalhando antes e depois de ser colocado a automação. A gente consegue fazer leituras de eficiência energética dos equipamentos antes de receber a automação. Então, com isso, a gente consegue criar um cenário e mostrar para os clientes quanto ele estava gastando e quanto ele vai economizar daqui para frente. Então, isso que é interessante hoje, a parte de automação. Vamos agora falar um pouquinho de um dos nossos campeões de vendas, que é o TC900. Ele é um controlador para congelados, né, muito utilizado em câmeras frias e freezers, né? E ele é um controlador bem completo, um dos mais completos da nossa linha. Tem a parte de controle de compressor, controle do ventilador, tem controle do degelo, tu tem a possibilidade de colocar 3 sensores, tem 2 evaporadores, tu tem um sensor de luminosidade para economia de energia, então aí começa a entregar eficiência energética quando tu coloca um instrumento desse, porque tem entrada digital, informação de porta, tempo de porta aberta, tudo isso é custo. Para o cliente é custo, então o técnico que está nos assistindo, ele tem que ter esse argumento, tem que estar no sangue dele, para quando chega no cliente, o porquê que ele vai trocar esse instrumento, o porquê que ele vai usar a família Log para utilizar não só o Citrad, ele vai utilizar também as informações do que está entregando aqueles equipamentos. Isso tudo que a gente está falando, a gente faz aprimora mais ainda na parte de válvula de expansão, que acho que é os próximos agora que a gente vai começar a falar dela. Então, teclas de acesso rápido, configuração por chave de programação, que vai ter o sorteio no final, frontal com IP65, porque é sobreinjetado, tem um moringuezinho no frontal dele. O que é o IP65, Fabiano? É a proteção contra jatos na água e poeira, né? Isso, então tu pode pegar lá no supermercado, por exemplo, o cara entra na câmara fria, vai fazer lavar, tem sangue lá, vai lavar para lava-jato, o controlador suporta, por quê? Porque ele é aprovado, foi certificado com IP65. Então ele ganhou esse certificado para quê? Para proteger e não entrar água no display e acabar queimando o instrumento. Então a durabilidade dele ainda mais. Quando fala em durabilidade, a Fugauge hoje tem 10 anos de garantia contra defeito de fabricação. Não vai jogar ele na água, claro, o controlador lá, ou abrir a caixa, né, jogar água dentro, e vai acabar queimando, porque vai entrar por trás. Mas ele tem 10 anos de garantia, até mesmo acompanha esse IP65 nele. Sim, porque ele é posicionado num painel elétrico, né, e daí a vedação é dada com o display encostando no painel. Exato. Vamos avançar aqui para o nosso próximo. Então, nós mencionamos antes ali o controlador TC900, que é para freezers, agora nós temos um para cervejeiros, né, que são aquelas geladeiras que nós vemos nos supermercados, no qual consta, normalmente tem cervejas ou refrigerantes dentro, né. Esse aqui é um controlador novo, né, que nós lançamos bem recentemente. Ele é um controlador com um display bem maior do que o da Evolution, né, que é o anterior, e ele tem um touchpad aqui do lado, né, então ele já tem uma característica de sensível ao toque, né. Ele ainda vem com receitas, né? Tu pode ter 4 tipos de receita ali dentro. Então, para cada tipo de bebida que tu está botando dentro do freezer, tu vai ter um conjunto de parâmetros para temperaturas, tempos de degelo, e ele tem ainda uma inteligência por trás de eficiência energética, né? Ele tem todo um controle de degelo que
que pode ser feito por temperaturas, e um controle mais inteligente ainda, que ele consegue reduzir o consumo energético da resistência, né? Reduzir a inserção de calor através da resistência no freezer. Ele chega a uma temperatura que é configurável ali, que tu sabe que já está derretendo o gelo, e tu pode desligar a resistência e ligar, e ficar alternando para não sobreaquecer muito teu evaporador. É bem interessante que tem 4 características, 4 saídas, né, que é também ventilador, refrigeração e degelo, e ele tem uma saída auxiliar, que é a saída de lâmpada também. Isso. Okay. Aqui a gente já fala numa evolução de controladores de rack. Então, lá em 2010, a gente tinha, antes disso, a gente tinha os PCT 400, que era com display, que tem ainda 410 hoje, com uma evolução, aí que são retangulares. Hoje a gente tem a parte de trilho DIN 2010, era o PCT 1600. Em 2020, a gente entregou esse controlador na Febrava como lançamento, que é um controlador de rack com trilho DIN também, entrada USB para fazer atualizações, tem um design bem compacto, tem mais botões de funções para ti, nessas funções diretas, e receber o que é alarme, por exemplo, qual que é a função de set, como faz para configurar. Tem um tempo muito maior de programação. A gente tinha uma grande dificuldade no PCT 3001, por exemplo, onde tinha ali 180 funções, se eu não me engano, e aí tu tinha dificuldade de tempo para fazer essa configuração. Olhava no manual, quando ia para o instrumento, ele já tinha saído e colocava uma senha novamente, perdia um tempo. Esse já tem um tempo de 15 minutos para fazer essa configuração, e tem também um display bem bacana, onde tem muita informação nele. Dificilmente tu vai necessitar utilizar um manual para fazer essa configuração, porque pelo display ele vai mostrando o passo a passo disso, né? Isso aí permite que a gente controle sistemas cada vez mais complexos, né? Por exemplo, esses aí são para múltiplos compressores, pode controlar até 8 compressores ou 8 ventiladores, né? E esse tipo de sistema, né, como tem uma tela grande, ele ainda tem muito mais informação, é muito mais fácil de fazer depois a manutenção em campo. Se tu tiver com algum problema no sistema, tu consegue rastrear facilmente o que está acontecendo ali através do histórico de alarmes que ele possui, né? Então, essas informações são muito interessantes porque o próprio display mostra isso. Tu não precisa também, claro, o software é muito melhor porque ele vai te mandar alarmes no celular, vai te mandar um e-mail, mas o técnico, quando vai deslocar no local, ele já vai ver que tem algum BO lá na instalação dele, ou é compressor, destaque de óleo, ou é um ventilador que queimou lá de condensação e não está atingindo a temperatura, a pressão de condensação. Então, tudo isso o próprio instrumento vai começar a identificar. É um instrumento que tem uma saída, são 3 saídas de 0 a 10, é isso? Duas saídas de 0 a 10, de 0 a 10. 6 relés. Isso. E ainda tem a comunicação com o software Citrate, né, que tu pode acessar por computadores ou pelo celular. É interessante ele também, né? Pode ver um hack. Um exemplo da aplicação dele. Isso. Onde tem aqui 5 compressores e depois vai controlar os ventiladores também, né? Alguns exemplos, né, dos hacks modernos, né, como é que estão sendo feitos, né? Essa aqui é uma instalação são 18, são 16 válvulas de expansão eletrônica, né, onde já faz todo o chamado. A gente estava fazendo o startup dela, que está meio bagunçado aí, se vocês olharem, né? É um supermercado? Sim? Não, isso é uma logística. Uma logística? Isso é uma logística de frutas. E então a gente tem aí, são 16 válvulas, onde a gente estava fazendo startup junto com um técnico, né? E foi bem bacana, foi interessante, ainda tá. Pode ver que depois a gente trocou aquela Conv 32, foi pedido um ponto de rede, um cabo de rede foi colocado numa TCP 485 e o cara já tinha o número de IP direto, já não precisa mais de um computador nesse local, né? De casa de máquina. Então ele tem comunicação com o software Citrate também nesse local. Então, está vendo o espaço lá em cima, lá, sim, onde está lá ligado, lá era o espaço onde a gente botou a TCP depois. Então não precisa ter um operador mais que fique lá o dia todo. Não. Ele pode receber em casa e fazer o monitoramento de casa. Isso, ele faz da empresa dele, faz de casa, faz do celular. Ele tem acesso de qualquer lugar do mundo, ele vai ter acesso via internet e vai monitorar, ele vai controlar, né, fazer todas as trocas de parâmetros necessárias, como tivesse na frente do instrumento, através do software Citrate. Quanto custa o software Citrate? É de graça, para quem é cliente da Fugado é de graça. O pessoal que utiliza os nossos instrumentos e que ainda não utilizou o software Citrate, ele não tem custo. Muitas vezes o pessoal liga para nós ou manda uma mensagem dizendo quanto custa o Citrate.
Pessoal, o Citrad não tem custo, ele é gratuito. O que tem custo são, né, a parte dos controles, que isso tu vai ter que comprar de qualquer um, né? E o Citrad, é importante frisar, né? Ele não tem custo porque ele foi feito para os controladores da Fugauge, né? Então, para trabalhar com os nossos produtos. Tem novidades para, né, os próximos dias aí, quem sabe, sobre isso. Aqui é um exemplo do painel fechado, né? Como é que é feito a análise. A gente pode monitorar sem ter que abrir o painel, tem todas as informações ali, né? No caso, no que tu vai a campo. Aqui é um exemplo de automação, vamos falar de um supermercado. O que tu tem? Tu tem as ilhas, tu tem os balcões, tu tem a casa de máquina, tu tem as câmaras, tu tem o balcão de carne, o balcão açougue, e tu tem a sala de preparo, e tu tem também, muitas vezes, a sala de monitoramento. O que é a sala de monitoramento que a gente fala? Pode ser a sala do gerente, pode ser a sala de manutenção também. Dependendo do tamanho do supermercado, tem sala de manutenção também. Aqui a gente fala de válvula de expansão, né? No caso, a gente pode colocar em todos os equipamentos, onde tu tem um evaporador, um trocador de calor, de placas, né? Pode ser um sistema glicol de água gelada, que a gente vê que é evolução, né? A água gelada, ela está cada vez mais nos supermercados. A gente fala muitas vezes em CO2, mas a água gelada, o pessoal fala que é muito eficaz ainda em relação a quando tu tem os gases ali, né? Trabalhando direto em expansão. E aqui é uma imagem boa para resumir, né, algumas das principais atuações da Fugauge, né? Nós temos ali controladores para resfriados, né, que são os expositores de alimentos, normalmente, né? A gente tem os balcões de laticínios, nós temos controladores para freezers, ilhas refrigeradas, normalmente nós temos ali bem baixas temperaturas, na casa de menos 20 graus, onde a gente recomenda também a utilização da válvula de expansão eletrônica, né? Porque quanto mais frio tu precisar, né? Quanto mais calor tem que tirar do ambiente para manter a temperatura baixa, mais requer energia. Se tu tiver um sistema mais eficiente, tu vai gastar menos energia elétrica para fazer isso e vai gastar menos dinheiro. E a válvula de expansão eletrônica vai ser elaborada um pouquinho mais adiante na apresentação, pode trazer muitos benefícios, né? Esse quesito de economia de energia e eficiência energética. E todo esse supermercado, né, esse controle do frio, é feito por controladores de temperatura, mas ele tem um sistema por trás, que são ou unidades condensadoras ou um grande rack, né? Que daí vai transportar o fluido refrigerante e vai ter um controlador dedicado para isso, que normalmente nós elaboramos um pouquinho antes ali, né? Que é um controlador de rack, né? Um pressostato, com base em pressostatos, né? Que vai fazer um acionamento dos compressores conforme a demanda for aumentando. E esses sistemas, normalmente, eles não são baratos, né? São sistemas que exigem um investimento grande. Então, a gente recomenda também que tenham monitoramento da energia elétrica, né? Porque a energia elétrica no Brasil, ela tem flutuações. Então, nós temos alguns sistemas, né, que são muito mais do que um produtor de fase, né? A gente pode gerar relatórios da performance da energia elétrica sendo fornecida, e caso tenha algum problema no sistema, a gente consegue ver o momento exato que causou a falha, a tensão que estava, e até talvez utilizar essa prova para tirar um relatório, uma argumentação para cobrar a fornecedora. No caso aqui, a gente mostra aqui uma parte de congelados, onde é o kit de válvula de expansão eletrônica. Então, a Fugauge não fabrica a válvula de expansão eletrônica, a parte mecânica, o corpo de válvula. A Fugauge fabrica a parte de automação. Então, o que a gente tem hoje? A gente chama de VX 950, a gente está saindo agora a VX 1025 e está saindo também a parte de... Bota um pouquinho só para mim. Eu não concluí isso aí, você vai de válvula de expansão, a parte de válvula de expansão eletrônica, que é a IHM, então vem o transdutor de pressão, sensores de temperatura, entre outros... Tem tudo que precisa para fazer a leitura do superaquecimento e da temperatura da câmara ou do balcão. Né? Isso, sensores. Isso, né? Daí vamos falar um pouquinho do futuro, né? Os sistemas hoje, eles tendem a ser cada vez mais integrados, né? E o controlador, o controlador eletrônico, ele é um ótimo equipamento para integrar um sistema.
por exemplo, né, tu já tem informações ali, porque o controlador ele tem sensores no controlador, então tu vai ter informações num software, poder interagir e prever o que vai acontecer com aquele sistema, né? Tanto para questões de manutenção como para questões de consumo de energia, né? Então tu pode fazer ele trabalhar mais otimizado. O episódio já fala mais sobre isso, Nelson. E claro, né, as evoluções não são só na parte de software, né? Tem algoritmos, né, novas instruções que a gente passa para dentro do controlador e que vão, em modos de trabalho dele, que vão permitir que ele trabalhe de forma mais eficiente, né? Por exemplo, nós já estamos lançando um controlador que ele vai ter capacidade de controlar compressores variáveis, né, para sistemas já de menores capacidades, e ainda tem comunicação com o Bluetooth, né, para configurar todo ele pelo celular. Essa parte do Bluetooth é bem interessante porque tem aplicativos onde você vai conseguir interagir com o instrumento e tomar ações em cima até mesmo do compressor, na parte de variação, deixar ele mais agressivo, menos agressivo. Então, toda essa função é interessante porque hoje, dificilmente, quem não tem um celular, né, para te fazer esse tipo de aplicação. E nos controladores um pouco mais avançados, né, vai permitir, esse aqui é um que nós estamos lançando esse ano, que é um para hacks, que ele vai permitir ser expansível ainda, né? Então, ele pode se adequar a qualquer sistema que tu tenha, né? Então, tu pode ter um sistema pequeno com 2, 3 compressores, ou então tu pode ter um sistema bem grande, na casa ali de 7, 8 compressores, mais 7, 8 ventiladores, e tu cria teu controle a partir dele, né? Com a válvula de expansão modulando e compressor modulando, ventilador modulando, tu começa a equilibrar teu sistema de refrigeração e cada vez ele fica mais econômico. Ele vai gastar, claro, não tem como não gastar, porque tu está retirando o calor de mercadoria. Mas o que ele faz? Ele fica cada vez mais eficiente com essas variações. Então, ele faz um conjunto, aquele fluido trabalhar uniforme dentro do sistema, e retirando calor, cada vez ele não está superdimensionado mais. Ele está calculado porque ele precisa retirar calor. Ele trabalha na alta performance. Isso. E um dos nossos lançamentos aí, que vai ser um grande lançamento do ano, é a novo controle para válvula de expansão eletrônica, né? Que é um dos motivos dessa palestra, que é uma parceria que nós temos com a Sanroa, lançamento desse controlador. É um controlador que ele vai ser um controlador completo, né? Ele faz todo o controle da câmara fria, né? Parte de frio, controlando o compressor, controlando o evaporador, fazendo controle de degelo e lendo o superaquecimento para fazer a regulagem adequada do fluido refrigerante no evaporador. Então, com isso aí, ele vai fazer o sistema trabalhar numa performance melhor, né, numa performance de mais alta eficiência, e ele vai poder conectar com as válvulas da Sanroa, né, que elas são válvulas, são válvulas hoje que trabalham com motor, atuando com motor de passo, né, e esse sistema ele pode trabalhar tanto sozinho, né, standalone, ou comunicando com um software que é o Citrad, né, para o gerenciamento remoto. E ele vai ter todas as lógicas que nós já mencionamos ao longo ali, né, de degelo inteligente, de controle da porta, para saber se ninguém deixou a porta da câmara aberta, de modo econômico, né, poder ligar um set point. O que é interessante nesse drive que a Fugol está disponibilizando, que é 1025, ele vai estar tudo integrado nele. O que ele vai ter? Saída de compressor, saída do ventilador, saída da lâmpada e para o degelo. Isso. Então, tu tem a saída do compressor. O que acontece? Esse VX 1025, ela vai ter também um controle do compressor. Então, ela vai ter um pressostato dentro desse drive, onde ele vai fazer o controle do compressor, tempo de parada, ele vai fazer toda a necessidade que o compressor necessita. Se elevar a pressão muito ou diminuir demais, ele corta para evitar que saia do envelope e trabalhe numa performance que vai garantir uma vida de duração maior desse compressor. Mas quando a válvula fizer necessitar do pump down, que é a parte de recolhimento, o que ela vai fazer? Ela vai ter dentro dela a parte de controle do pressostato do compressor. Então, ela vai fazer o desligamento do compressor pelo sistema por pressão baixa. E quando der o diferencial que tu vai fazer a regulagem, sem a necessidade mais de um pressostato mecânico, ou se, caso queira, botar um cartucho para segurança,
ele vai fazer a parte do controle também do compressor. Então, o que a gente tem controle? Ventilador, degelo, compressor e a saída para refrigeração. Né? E a válvula de expansão eletrônica. A saída da iluminação. E mais o controle, bem lembrado, da válvula de expansão eletrônica da São Juan, que a gente vai estar fazendo essa parceria aqui nessa palestra. Okay. Tem um relógio também de sincronismo de degelo. Aqui vocês podem ver, a gente pode ver, o pessoal comentou. Sim, aqui tem uma válvula, aí tem um exemplo da aplicação da válvula, né? No evaporador. E aqui nós passamos, então, para o pessoal da São Juan continuar. Isso, a gente vai deixar aqui, tem o nosso site ali, parte de engenharia de aplicação, caso alguém tiver alguma dúvida. O nosso site também, a nossa parceria com a São Juan, então a gente deixa agora para eles. Se a gente conseguir interagir, não sei se interage ou não, né? No final, dá para interagir? Vamos conversar. Beleza. Felipe, Fabiano, é a Areta aqui da São Juan. Fabiano, desculpa pela indelicadeza, te chamei de Fábio. Tem 3 perguntinhas aqui que eu acho que vocês podiam responder, que eu fui anotando do pessoal aqui, que é bem específico do produto de vocês, e aí a gente já passa para o Marcelo para ele continuar. E no final aí vocês interagem, ok? Teve alguém que perguntou aqui qual o nome desse novo para bebidas. Acho que é o controlador que vocês apresentaram aí, novo para bebidas. Que a pessoa queria anotar o nome, ela não conseguiu. Perfeito. A gente tem 3 modelos. Esse que a gente apresentou ali é o Q-Core. A gente tem o D-Core e o T-Core. T-Core e o Q-Core. Qual que são a diferença entre eles, tá? Todos eles possuem 4 saídas, né? Um para o ventilador, para o compressor, para a iluminação e para o degelo, né? Todos eles são touchpad, todos eles têm aquele formato. As diferenças entre eles são basicamente que a linha D-Core tem essas características que eu falei. A T-Core tem ainda adicionalmente um controle da tensão do sistema, então ele vai garantir que, né, pode cortar o compressor caso tem uma tensão muito elevada ou muito baixa, para ele não trabalhar pesado. E tem ainda o Q-Core, que é a versão com o aplicativo Bluetooth, né? Saída para o compressor variável, né? Por exemplo, Tecans e Embraco também tem esses compressores variáveis de baixa potência, né? Legal. A segunda pergunta que a gente tem aqui é se esse controlador de rack tem a opção para compressor Bitzer CR2. Sim. O modelo RCK862 tem esse modelo, tem para compressores variáveis, né? Tanto da Bitzer como da Copland. Isso. Legal. E a terceira pergunta, esse seria um modelo avançado do TC900? Qual deles? Eu acho que foi... A pessoa não colocou na pergunta, mas pelo momento da palestra, acredito que foi do VX. Certo. Ele é uma evolução, sim, né? Porque o TC900 ele é um controle que faz todo o controle da câmara fria quando se utiliza válvulas termostáticas, né? Já o VX950 e a VX10025, ele possui todas as lógicas do TC900 dentro, mais o controle da válvula de expansão eletrônica. Tá tudo incorporado, né? Tanto as saídas de controle quanto a própria válvula. Legal. Desculpa? Ambos possuem uma versão que pode se comunicar com o software da Fugauge, né? Que é o Citrad. Legal. Aí começaram a perguntar aqui já sobre a economia da válvula. Eu vou pedir para a gente passar para o Marcelo, que ele vai falar um pouquinho sobre a parte aí das válvulas eletrônicas. Aí no final a gente retoma sobre essa questão de economia, até falar um pouquinho da integração dos 2 produtos. E lembrando, pessoal, todo mundo que está participando, no final a gente vai fazer uma pergunta. O primeiro que responder que correto vai ganhar aí o kit de ferramentas bem completinho de presente da São Juan e da Fugauge, tá bom? Marcelo, estou passando para você então. Fabiano, Felipe, obrigada. Daqui a pouco a gente já volta aí. Obrigado. Marcelo, está com você. Olá, boa noite a todos. Felipe, Fabiano, excelente, obrigado aí pela oportunidade.
realmente, né, como explicado muito bem aí pelo Felipe e Fabiano, realmente a automação é uma realidade em sistemas de refrigeração, né, na atualidade, né? Trazendo aí sistemas mais eficientes, com baixo consumo de energia, com maior segurança, né? Então, realmente, a automação, ela está mais presente em sistemas de refrigeração e também ar-condicionado. E hoje nós vamos falar especificamente de um dos componentes que é considerado um componente bastante relevante no sistema, né, assim como o compressor, que é o elemento de expansão, né, a válvula de expansão termostática. Vamos entender um pouco do funcionamento, né, ou recordar um pouco do funcionamento das características construtivas de uma válvula de expansão termostática e quais são as vantagens, né, de uma válvula de expansão eletrônica em comparação com a termostática. O fato é que realmente as válvulas de expansão eletrônicas elas vieram para substituir as válvulas de expansão termostáticas mecânicas, né? E a coisa não para por aí, né? Em breve nós teremos reguladores de pressão, de evaporação, cárter, sucção, condensação, todas as válvulas motorizadas, né? Operando através de controle inteligente. Bom, vou compartilhar com todos vocês agora a apresentação. Antes de nós entrarmos no assunto que é o foco, a válvula de expansão, a evolução da válvula de expansão, do elemento de expansão, né, da termostática para a eletrônica, faremos uma breve introdução da Sanhua, né? Deixa eu compartilhar com vocês aqui a tela aqui, um minutinho, por favor. Ok. Opa, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Perfeito. Todos têm a minha tela? O som também está ok? Sim. Perfeito. Bom, então hoje o foco desse webinar é falarmos sobre a tecnologia de válvula de expansão eletrônica com motor de passo, ou como nós usamos a sigla VEE, né, válvula de expansão eletrônica. Bom, a Sanhua é uma empresa global, né? Hoje é uma companhia presente aí com mais de 20 bases de produção em todos os continentes, né? 20 bases de produção na China, Índia, México, Estados Unidos, Polônia, Áustria, Vietnã, 6 centros de pesquisa e desenvolvimento na China, Estados Unidos em Houston, Áustria, Alemanha, mais de 20 escritórios de vendas globalmente. Atualmente a empresa tem mais de 55% do volume de negócios fora da China, né? E contamos hoje com aproximadamente 22 mil colaboradores em todo o mundo. A Sanhua também, hoje ela é considerada pela escala de produção como uma fabricante de controles e componentes para o setor HVACR, né? Então, um portfólio de produtos completos, válvulas de expansão termostática, vamos falar hoje também, válvulas solenoides, filtros, carcaças, pressostatos, válvulas de retenção, válvulas de serviço, bombas de drenagem. Aqui é realmente apenas uma pequena parte do portfólio de produtos Sanhua. Bom, nós tratamos com as melhores empresas do mercado, né? Então, temos uma aliança, uma aproximação muito forte com a Fugauge e também aí algumas marcas reconhecidas, empresas globais reconhecidas que são clientes da Sanhua. A Sanhua hoje tem uma participação no segmento de ar-condicionado mundial em torno de 65% e em bombas de calor 70%, em refrigeração comercial aproximadamente 40%. Né? Bom, outra informação importante, a Sanhua possui as principais e as mais importantes certificações
internacionais para todas as famílias de produtos, né? Como o L, a CNAS, a CE, ROS, PID, o L, TUV, VDE e também a certificação ISO, né? Bom, perfeito. Já que fizemos, então, uma breve introdução sobre a companhia, já conhecem, então, um pouco da Sanhua, vamos, então, ao assunto foco da webinar, que é a evolução do elemento de expansão, válvula de expansão termostática para as válvulas de expansão eletrônica. Muito importante, nós vamos entender quais são as vantagens, né, de uma válvula de expansão eletrônica, quais são as vantagens e os benefícios, tanto no quesito consumo de energia, qualidade do frio, qualidade do alimento, né? Esse elemento de expansão, ele afeta diretamente todos esses parâmetros de um sistema de refrigeração. Então, nós vamos entender bem, detalhadamente, essas vantagens. Antes de nós entrarmos na questão, na parte construtiva das válvulas de expansão termostáticas e na sequência das eletrônicas, vamos recordar rapidamente aqui, porque o nosso tempo ele é curto, né? Nós vamos recordar rapidamente aqui dois parâmetros de um sistema de refrigeração, o superaquecimento e o subresfriamento, né? Então, o que nós podemos entender como superaquecimento útil do evaporador? O refrigerante, uma vez que ele ingressa no evaporador e se dá início à troca de calor, ali nós temos, em um sistema de expansão direta, uma mistura líquido e vapor do refrigerante entrando no evaporador. No decorrer, né, à medida que o refrigerante vai percorrendo o evaporador, com a troca de calor, a proporção, a parcela de vapor, ela vai aumentando através da evaporação do refrigerante que está no estado líquido, né? A um determinado ponto, chamado ponto X, né, ou ponto de saturação, dentro do evaporador, nós teremos o que nós chamamos de vapor saturado a baixa pressão, né? Ou seja, exatamente nesse ponto nós temos o refrigerante 100% no estado de vapor a baixa pressão. Porém, sempre é reservado uma pequena área, né? Uma pequena área de troca do evaporador, ela é reservada para superaquecer o refrigerante acima do ponto de saturação, com o objetivo de garantir o quê? Que não haja retorno de refrigerante no estado líquido ao compressor, o que seria realmente prejudicial, diretamente prejudicial ao compressor, né? Porém, isso é chamado de superaquecimento útil. Porém, essa área, ela reservada para o superaquecimento é necessário, né, um mal necessário, mas realmente isso reduz a eficiência, né, o rendimento, a performance do evaporador, porque nessa área nós não temos troca de calor significante, né? Bom, e o outro parâmetro importante é o subresfriamento, que ocorre no condensador, ou seja, nós temos a descarga, né, aqui a descarga do compressor, está descarregando, enviando ao condensador um vapor superaquecido a alta pressão, é o lado de alta, né? Esse refrigerante, ele ingressa no condensador no estado de vapor superaquecido a alta pressão e alta temperatura, acima da temperatura do agente de condensação, que pode ser o ar ou a água, né? Esse é o trabalho que o compressor faz, ele comprime o refrigerante, aumentando a pressão, né, justamente para elevar a temperatura do refrigerante, para que quando esse refrigerante ingresse no condensador, ele esteja a uma temperatura superior à temperatura do agente de condensação, gerando um diferencial de temperatura, e é claro, onde há um diferencial de temperatura, ocorre uma troca de calor. E com essa troca de calor, e se mantendo a pressão dentro do condensador elevada, esse refrigerante no estado de vapor superaquecido, ele é rapidamente resfriado e nós temos um processo de condensação, né? Ou seja, a liquefação do refrigerante. Isso dentro do condensador, em um determinado ponto também, internamente dentro do condensador, vamos chamar de ponto X, que é o ponto de saturação, né? Teremos 100% do refrigerante
no estado líquido. Porém, esse refrigerante, da mesma forma que ocorre no condensador, no evaporador, da mesma forma que há uma reserva diária para o superaquecimento lá no evaporador, também no condensador é reservada uma pequena área para quê? Para subresfriar o líquido, ou seja, para um resfriamento adicional do refrigerante, né, abaixo do ponto de saturação, abaixo do ponto X. Então, esse refrigerante ele veio condensando a alta pressão e alta temperatura. Em um determinado ponto, chamado ponto X, ponto de saturação, temos 100% do refrigerante no estado líquido e ainda há uma área adicional no condensador reservada para o resfriamento adicional do refrigerante no estado líquido, abaixo do seu ponto de saturação. Então, nesse exemplo aqui, a gente pode observar o quê? Que o refrigerante condensou a uma pressão de 282 libras com R404, que corresponde a 45 graus. Ele subresfriou 5 graus, então, se nós colocamos um termômetro aqui na linha de líquido, a entrada da válvula de expansão, nós teremos esse refrigerante a uma temperatura de 40 graus. Né? Então, houve um resfriamento adicional de 5 graus abaixo do ponto de saturação. Qual a importância disso? A importância disso é o seguinte: quanto maior o subresfriamento, nós teremos uma mistura na saída da válvula de expansão mais rica em líquido que em vapor. Ou seja, a válvula de expansão passa a alimentar o evaporador com uma mistura mais rica em líquido que em vapor, que é realmente o que nos interessa, né? Essa proporção, para que tenhamos um rendimento ideal do sistema, deve estar aí entre 80% líquido e 20% de vapor. Então, se nós não temos o subresfriamento, a parcela de vapor na mistura, ela aumenta. Consequentemente, há um aumento do superaquecimento. Então, há uma queda do rendimento do evaporador, há um aumento da temperatura de sucção do compressor, há também uma elevação da temperatura de descarga do compressor, dependendo da temperatura de descarga, podendo-se atingir até temperaturas de carbonização de óleo. Então, são dois parâmetros extremamente importantes. Nas fábricas de compressores, os parâmetros que as fábricas têm é que em torno de 60% a 70% dos compressores que retornam com problemas de campo são problemas causados por baixo ou elevado superaquecimento. Okay? Perfeito. Bom, desculpa. Essas são as famílias de válvulas de expansão termostáticas, né? Então, nós temos a família RFKH com orifício intercambiável. São válvulas aí para capacidades nominais de até 5 toneladas de refrigeração. As válvulas que são aplicadas em refrigeração comercial, máquinas de gelo, enfim, refrigeração comercial em geral. Nós temos também a família RFGD, que são válvulas já para maiores capacidades, são aplicadas em bombas de calor, sistemas de ar-condicionado, transporte e também em refrigeração comercial. As válvulas RFGC, também para refrigeração comercial, porém fabricadas totalmente em aço inoxidável. As válvulas RFGF, são válvulas também para ar-condicionado e bombas de calor. São válvulas que possuem retenção interna, né? E as válvulas RFGB, que são válvulas que recentemente a Sanhua trouxe para o mercado da América Latina, né? Já é uma válvula que se vende muito na Europa, no mercado americano, norte-americano. É uma válvula para fazer a substituição do tubo capilar em sistemas de refrigeração comercial leve, ou seja, sistemas de refrigeração comercial de baixa capacidade. Então, essa válvula ela foi projetada no sentido de manter as características favoráveis de um tubo capilar, que é a partida do compressor com pressões equalizadas, né? Ela consegue rapidamente equalizar a pressão de alta e baixa no momento de parada do compressor, e também agrega a vantagem de uma válvula de expansão termostática que nós não teríamos no capilar, que é a alimentação do evaporador através da medição do superaquecimento, aumentando, consequentemente, a eficiência do evaporador e, consequentemente, de todo o sistema,
fazendo com que o compressor também trabalhe mais frio, aumentando a vida útil do compressor, né? Bom, a Sanhua fabrica aproximadamente 15 milhões de válvulas anualmente, né? Já é considerada a maior fabricante de válvulas de expansão termostática do mundo. Ok, vamos então conhecer aqui a anatomia de uma válvula de expansão termostática. Então, nós temos o capilar em aço inoxidável, né, que é o capilar que faz a comunicação do bulbo sensor com o elemento termostático da válvula. O diafragma da válvula, que recebe a informação do sensor através do capilar, né, ou seja, a pressão, né, do refrigerante dentro do sensor. Um eixo de medição, que é o eixo conectado diretamente ali ao diafragma. Temos a conexão de entrada da válvula, retenção interna, isso é um opcional, né? Por exemplo, se usa muito em aplicações como bombas de calor, por exemplo, né? Ou sistemas com ciclo reverso, né? Onde a válvula de expansão já vem com uma retenção interna, para que não seja necessária a instalação de uma retenção ou um bypass externo, né? O superaquecimento ajustável, também é opcional, ele pode ser fixo ou ajustável. A mola de superaquecimento, que é uma constante fixa da válvula, né? Nós vamos entender isso, as forças que atuam em uma válvula. Importante entender isso para também entender o funcionamento de uma válvula de expansão eletrônica, ok? E a conexão de saída, a equalização externa, também nós vamos entender a importância da equalização externa. Até hoje nós nos deparamos com muitas dúvidas de mercado. Recentemente tivemos um caso de um cliente que na falta, no estoque, ele não tinha uma válvula de equalização externa e simplesmente ele instalou uma válvula de equalização interna para substituir uma outra de equalização externa. E realmente ligou, fez o startup, a válvula, os evaporadores, ou seja, os expositores, a temperatura não baixava, ele não conseguia ajustar e realmente é impossível, e a gente vai entender o porquê. E o elemento termostático, né? Então, essa é a anatomia de uma válvula de expansão termostática convencional, né? Uma válvula de expansão termostática mecânica. E, finalmente, o bulbo sensor. Desculpa. Ok. Então, nós temos nesta imagem os componentes de uma linha de líquido, né? Então, a linha de líquido possui vários componentes, mas a válvula de expansão termostática ela tem função primária, né? Ou seja, a válvula de expansão termostática ela é um componente de precisão, né? Assim como todos os componentes do sistema são selecionados por capacidade, pelo regime de trabalho e pelo refrigerante, a válvula de expansão termostática realmente, não só a termostática, mas a eletrônica, requer realmente um selecionamento correto, né? Baseado na capacidade do evaporador, temperatura de evaporação, temperatura de condensação, refrigerante, queda de pressão na linha de líquido através dos componentes, através de fricção na tubulação, tudo isso afeta o rendimento da válvula e é considerado para o correto selecionamento da válvula de expansão termostática. Assim como o compressor, a válvula de expansão termostática é um componente extremamente importante do sistema e que tem que ser valorizado. Fornecer líquido sem vapor na entrada da válvula de expansão termostática, apesar das perdas de pressão causadas por fricção na tubulação, trecho vertical de tubulação e fluxo através de acessórios. Bem, nós vimos lá no slide anterior qual é a importância do subresfriamento, né? Ou seja, o subresfriamento é o processo de resfriamento adicional do refrigerante no estado líquido abaixo do seu ponto de saturação, né? Para que isso? Para que a mistura aqui na saída da válvula de expansão termostática e entrada do evaporador sempre seja mais rica em líquido do que em vapor, né? Fazendo com que o evaporador seja bem alimentado com uma mistura mais rica em líquido do que em vapor. Fricção na linha de líquido. Bom, só há uma forma de nós minimizarmos a queda de pressão
né, através da tubulação, que é através de um bom projeto, né? Uma boa isometria, né? Os diâmetros corretos das tubulações, respeitando as velocidades mínimas e máximas, né? Por exemplo, pega a linha de líquido lá, não se recomenda que a velocidade do refrigerante na linha de líquido seja superior a 1,8 metros por segundo, porque acima disso a gente já começa já se tem o que nós chamamos de flash gas, né, que é a formação de bolhas de refrigerante na linha de líquido, afetando o rendimento da válvula de expansão. Então, é sempre muito importante ter o cuidado no momento na execução do projeto, calcular corretamente o diâmetro das tubulações e sempre tratar de ter uma isometria inteligente, né? Por exemplo, o refrigerante, ele tem peso, então em um trecho vertical, ele causa perda de pressão. Nesse exemplo aqui, nós temos um trecho vertical com fluxo ascendente, né? Esse é o problema. Então, só para ter uma ideia, aproximadamente meio PSI a cada 0,3 metros, considerando o R22, 404 e o 507. Essa é a perda que nós temos em uma linha de líquido, né? Em um trecho vertical com fluxo ascendente, né? Então, realmente, em uma isometria, em um projeto de tubulação, é interessante minimizar sempre trechos de fluxo ascendente. Agora, é claro, muitas vezes é impossível, né? Você tem lá que realmente tem um trecho lá de tubulação subindo com fluxo ascendente, então é importante aí o cálculo correto, né, do diâmetro dessa tubulação, respeitando as velocidades máximas, né. Para prevenir formação de flash gas, né, como nós vimos, é importante subresfriar o refrigerante abaixo da temperatura de condensação, né, como nós vimos lá. Nesse exemplo aqui, nós temos um subresfriador, né, um intercambiador de calor instalado ali na linha de líquido, na saída do tanque de líquido, né. Então, nós fizemos uma derivação na linha de líquido, passando por uma solenoide, por uma válvula de expansão que alimenta um trocador de calor, né, e faz um resfriamento adicional da linha de líquido, né. Isso é muito visto em sistemas de baixa temperatura, né, sistemas cascata, sistema booster, né, é frequentemente utilizado esses intercambiadores de calor para, além do subresfriamento que ocorre lá no condensador, ainda termos um resfriamento adicional na linha de líquido antes da chegada aos elementos de expansão, antes da válvula de expansão. Bom, só para nós entendermos aqui um exemplo bem didático, né? Quanto subresfriamento é necessário. Então, nesse exemplo aqui, nós temos um trecho vertical de 6 metros e a perda nesse trecho vertical é de aproximadamente 10 PSI. Nós temos também queda de pressão devido à fricção na tubulação, né? Ou seja, o refrigerante vem ali em velocidade, atritando com a parte interna da tubulação, isso vai gerando perdas de pressão do refrigerante ao longo da tubulação, né? Então, nesse exemplo aqui, nós temos uma queda de pressão adicional de 4 PSI, né? E a queda de pressão também devido aos acessórios de linha, né? Solenoide, filtro e visor. Então, nós consideramos aí 4 PSI de queda adicional devido aos componentes, né? Então, temos uma queda de pressão total de 18 PSI. Então, isso significa que, né, naquele exemplo, a pressão de condensação para o R22 é 220 libras. Então, nós medimos lá a pressão de alta, nós temos 220 libras. Isso corresponde a uma temperatura de saturação lá no ponto X, né, dentro do condensador, de 42 graus, né, com R22. Aí, devido às perdas de pressão, a fricção na tubulação, devido às perdas dos acessórios, né, e também às perdas
em trecho vertical com fluxo ascendente, esse refrigerante ele chega na entrada lá da válvula de expansão termostática a uma pressão inferior. Então, condensou a 220 libras lá no condensador, mas a chegada na entrada da válvula de expansão é 202 libras. Então, nós tivemos uma queda aí de 18 libras. Então, o refrigerante, a temperatura, né, nós sabemos, né, onde há queda de pressão e temperatura caminham juntos, né? Se há uma elevação da pressão, há uma elevação da temperatura do refrigerante. Se há uma queda da pressão do refrigerante, há uma queda da temperatura. Então, como houve uma queda de pressão, há também uma queda na temperatura, né? Então, esse refrigerante, ele chegou a 39 graus lá na entrada da válvula de expansão termostática ou eletrônica. Mas essa queda de temperatura não é devido ao subresfriamento, tem que tomar cuidado. Essa queda foi provocada pela queda adicional de pressão do refrigerante através da tubulação, o que não é favorável. Então, para compensar essa queda, nós precisaríamos de, no mínimo, um subresfriamento requerido de 3 graus lá no condensador. Então, esse refrigerante, lá no ponto X de saturação, ele condensou a 42, ele deveria deixar o condensador pelo menos a 39 graus para compensar essa queda de pressão através da linha até a chegada na entrada da válvula de expansão termostática. E a importância do subresfriamento. Bom, rapidamente vamos entender aqui, como eu comentei, né, nós tivemos aí, isso acontece frequentemente, alguns casos de técnicos aí que instalam uma válvula de expansão termostática com equalização interna, onde deveria ser externa, ou externa, onde deveria ser interna, e muitas vezes até acaba tampando ali a equalização. E isso não pode. Por que não pode? A gente vai entender agora. Quais são as pressões fundamentais ou as forças fundamentais que operam uma válvula de expansão termostática? Então, isso aqui é o básico, tá? Considerando que nós temos uma válvula de expansão termostática com porte balanceado. O que é o porte balanceado? São válvulas que não dependem da pressão de entrada do refrigerante, né? Porque válvulas que não têm porte balanceado geralmente dependem também, além dessas 3 forças aqui, dependem de uma 4ª força, que é a pressão de entrada do refrigerante na válvula, né? Por exemplo, essas válvulas de expansão termostática com orifício intercambiável, essas pequenas, elas dependem, além dessas 3 forças, também dependem de uma 4ª força, que é a pressão de entrada do refrigerante na entrada da válvula de expansão. A partir das válvulas maiores, a maioria já tem o porte balanceado, né? Então, elas praticamente dependem dessas 3 forças. A primeira força é a pressão do bulbo, né? Do bulbo sensor, que é esse cara que está aqui lá na saída do condensador, tomando a leitura da temperatura na saída do evaporador, sentindo o superaquecimento, né? Essa força, ela manda a válvula abrir, né? Ou seja, sempre que há uma elevação da temperatura interna por um aumento da carga térmica, o superaquecimento aumenta, porque lembra daquele ponto X dentro do evaporador lá, né? O ponto de saturação, ele recua e naquele momento a área de superaquecimento ela se torna muito maior dentro do evaporador. Então esse refrigerante, ele acaba deixando o evaporador a uma temperatura muito superior. Então o bulbo sensor da válvula, ele sente isso e o papel dele é empurrar aquele ponto X de saturação lá para o ponto correto. Fazendo como isso? Como ele faz isso? Abrindo a válvula, injetando mais refrigerante dentro do evaporador. Então, sempre o bulbo, ele opera para a abertura da válvula, né? E a segunda força é a pressão de evaporação, que é a pressão interna do evaporador, e no caso de uma válvula de equalização externa, nós tomamos o equalizador lá na saída do evaporador, próximo onde está instalado o bulbo sensor da válvula, a gente vai ver isso mais adiante. E no caso de uma válvula de equalização interna, essa força 2 da pressão de evaporação, ela é tomada na saída da válvula de expansão termostática, entrada do evaporador, né? E uma terceira força, que é uma constante, que é a pressão da mola interna da válvula. Então, a força 2 e a força 3, elas operam na válvula para o fechamento da válvula, né? Então, é um jogo, né? O superaquecimento aumentou,
Nesse momento, a força 1 do sensor é maior, supera a somatória da força 2 com a força 3, abrindo a válvula, injetando mais refrigerante, empurrando o ponto de saturação para o ponto ideal. Nesse momento, como entrou mais refrigerante, o superaquecimento reduziu, há uma redução da temperatura lá onde está localizado o bulbo sensor, porém, como tem mais refrigerante dentro do evaporador, há um aumento da pressão interna do evaporador. Então, há um aumento da pressão de evaporação, da força 2, que somada com a pressão da mola, supera a força 1 e a válvula fecha. Então, a válvula, ela fica nesse jogo, né? É bom que vocês entendam esse funcionamento, porque aí começa a grande vantagem da válvula de expansão eletrônica, né? Nós vamos entender isso adiante, né? Então, tá claro que nós temos essas forças atuantes, né? Então, o superaquecimento aumentou, abriu a válvula. Injetou mais refrigerante, houve um aumento da pressão interna, a pressão interna aumentando, somada com a pressão constante da mola, supera a força 1 e há um fechamento. Então, há um abre e fecha, né? Uma onda, né? Então, a válvula, ela cicla, né? Entre abre e fecha. Tanto que se você instala um manômetro no evaporador, se nota, né, a variação de algumas libras. É claro que não pode haver uma variação muito elevada. Se tem uma variação muito elevada, eu chamo de elevada, acima de 5, 6, 7 libras, quando o sistema já está em regime, é porque algo está errado, a válvula está mal dimensionada, né? Mas quando a válvula está bem dimensionada, se nota o quê? Uma pequena variação de algumas poucas libras ali no manifold, né? Mas essas poucas libras afetam diretamente a capacidade do evaporador e também do compressor. Nesse exemplo, nós temos um expositor, né, com o refrigerante R404, é um expositor de bebidas, resfriados, né? Então, nós colocamos um manômetro e tomamos a pressão lá, né? A pressão, o manômetro informa 54,4 PSI, né? E convertendo para a temperatura, nós temos o quê? Menos 7 graus. O que significa isso, pessoal? Então, nós colocamos o manômetro nos deu a leitura de 54,4 libras, convertemos isso para a temperatura, isso corresponde a menos 7, isso quer dizer que o refrigerante está saturando dentro do evaporador, lá naquele ponto X que nós falamos, lá dentro do evaporador, ponto de saturação, significa que o refrigerante está passando para o estado 100% vapor a baixa pressão, a uma pressão de 54,4 PSI, correspondente a uma temperatura de menos 7 graus, ok? E aí, nós temos um termômetro aqui instalado, né? Onde esse termômetro está instalado? Ele está instalado na saída, né? Na saída do evaporador, próximo ali onde nós temos o sensor, o bulbo sensor da válvula de expansão termostática, que está tomando a temperatura. Então, nós temos menos 1 grau de temperatura ali. Como é que nós calculamos, então, o superaquecimento? Seria, então, essa temperatura, né, de menos 1, menos a temperatura de evaporação, que nós obtivemos como? Através da leitura de pressão, convertendo em temperatura. Então, menos 1 menos 7, nós temos exatamente 6 graus de superaquecimento. Aí está perfeito. Ok? Bom, eu sei que muitos de vocês entendem isso, mas aí está a segunda vantagem, grande vantagem da válvula de expansão eletrônica em comparação com a válvula de expansão termostática, e nós vamos entender isso mais adiante. Então, nós já falamos, né, da questão lá do superaquecimento, da variação de pressão, e agora nós estamos entendendo aqui esse ponto, né, de leitura, como é que nós tomamos o superaquecimento. Esse segundo termômetro aqui, apontando 4 graus, é justamente a temperatura, ele está tomando a temperatura já praticamente fora do evaporador, que é realmente aonde a temperatura do refrigerante já tende a se aproximar da temperatura interna do gabinete, né? Aqui nesse exemplo, rapidamente, nós temos a mesma leitura, porém para baixa temperatura, né? Então, nós temos um manômetro que nos dá uma leitura de pressão de evaporação de 10 libras, correspondente a menos 34 graus de temperatura, menos 34 graus de temperatura de evaporação. Dentro do evaporador, o refrigerante está mudando de estado líquido a 100% vapor
a baixa pressão e baixa temperatura a uma temperatura de menos 34 graus. Aí, por isso que nós falamos, qual é a temperatura de evaporação? Aí está a temperatura de evaporação. Tomamos a pressão, 10 libras, convertemos em temperatura, menos 34 graus, isso corresponde à temperatura de evaporação do sistema nesse momento. Nós temos aí, na sequência, próximo ao bulbo sensor da válvula de expansão termostática, um outro termômetro, né? Também ali dando a leitura, né? Está mostrando ali para nós menos 21, né? Então, já houve um aquecimento, um superaquecimento adicional, né? Então, nós temos aí menos 34, menos 21, nós teríamos aí um superaquecimento nesse exemplo aí em torno de 13 graus. Então, realmente não é satisfatório, seria interessante fazer algum ajuste aí. Bom, falando da instalação do bulbo sensor da válvula, porque isso também se aplica à válvula de expansão eletrônica. Contato térmico é muito importante para o bulbo sensor da válvula, assim como também para o sensor de temperatura da válvula de expansão eletrônica, do controlador de temperatura. Então, sempre procurar instalar em trecho horizontal, principalmente no caso do bulbo sensor da termostática, seção limpa, trecho paralelo e nunca sobre junções, solda, né? E também, né, sempre tratar de isolar bem os sensores, né? Porque em muitas instalações nós observamos o sensor está fixado simplesmente com uma fita adesiva, né? E isso afeta, como nós vimos, a força 1, né? Porque se o bulbo sensor tem uma leitura equivocada, a válvula também vai operar de forma equivocada. O local também, com base na circunferência, né, no diâmetro da tubulação, é muito importante, isso é válido tanto para o bulbo sensor da válvula, como também para o sensor da válvula eletrônica. Sempre sobre linhas largas, posição do bulbo às 4 horas ou 8 horas. Nunca montar na parte inferior. Por que isso? Porque na parte inferior nós temos ali o retorno do óleo, né? Então, nós teremos sempre uma temperatura um pouco menor ali. E o óleo também é um isolante térmico, né? Então, se você coloca na posição de 6 horas, pode dar uma leitura equivocada para o sensor. E também na posição de 12 horas, é onde nós temos a temperatura mais elevada do trecho da tubulação. Isso pode também dar uma leitura equivocada aos sensores, né? Então, o recomendado é entre 4 ali e 8 horas, né? Essa seria a posição indicada para a instalação do sensor. Bom, o equalizador externo, quando fornecido, deve ser conectado, nunca tampado. Também deve estar sempre livres de soldas, né? Ou seja, não deve ter nenhuma obstrução no equalizador externo. A instalação de alguns equalizadores externos pode variar de acordo com a aplicação. Claro, o que isso aqui quer dizer? Muitas vezes nós temos evaporadores de duplo circuito, evaporadores de grandes dimensões, e muitas vezes nós observamos apenas uma válvula para atender a toda essa demanda, né? De carga, de capacidade do evaporador, um evaporador de duplo circuito, com duplo coletor. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Porque o ideal é que o equalizador externo seja instalado realmente nos 2 coletores, né? Ou seja, o equalizador vem e deriva e nós temos 2 conexões nos 2 coletores para que evitarmos que haja uma alimentação maior em um circuito do que em outro, né? Essa já é uma outra vantagem da válvula de expansão eletrônica, né? Um controle mais apurado, né, do superaquecimento e uma resposta em tempo real, coisa que nós não temos com a válvula de expansão termostática. Bom, lembrar também que o bulbo equalizador externo pode afetar a performance. Como nós vimos, tanto o equalizador como o bulbo sensor deve ser bem instalado, bem localizado, no caso do sensor de temperatura, isolado corretamente, porque afeta diretamente as forças de atuação sobre a válvula, né? Ok, então nós recapitulamos um pouco sobre superaquecimento, sobre resfriamento, a importância de cada um, e também entendemos aí a anatomia de uma válvula de expansão convencional, né? Como funciona uma válvula, né? Agora nós entramos aí já na questão das válvulas de expansão eletrônica, né? A evolução do elemento
de expansão, passando de termostática para eletrônica. E já adianto o seguinte, tá? Realmente, essa mudança está acontecendo em uma velocidade muito grande, tá? Nós calculamos que nos últimos 2 anos aí, 2 anos e meio, o volume de válvula de expansão eletrônica, em torno de 35%, 30% a 35% do volume de válvula de expansão termostática já migrou para a eletrônica, de 30% a 35%. Bom, a solução ela é bem simples, como o Fabiano e o Felipe eles explicaram, né? A Fugauge, ela tem a solução completa. A Sanhua, nós fabricamos a válvula, né? De motor com motor de passo, e a Fugauge desenvolveu toda a parte do controle, né? Algoritmo, hardware, enfim. Bom, essas válvulas, elas não têm limitações com relação à aplicação. É uma solução que pode ser aplicada tanto para máquinas de sorvete. Imagina aquelas máquinas de sorvete, né? Soft, que quando se puxa ali a alavanca para para fabricar um sorvetinho ali, ela precisa de o evaporador tem que dar uma resposta instantânea. Essa resposta instantânea com uma válvula de expansão termostática não existe, nós não temos. Por isso que muitas vezes o sorvete sai ali um pouco molhado, né? Às vezes quem gosta de sorvete entende, não gosta disso, né? Já é o contrário, uma válvula de expansão eletrônica, a resposta ela praticamente em tempo real, né? Transporte frigoríficos, nós vamos entender quando nós falamos em frigoríficos, ou seja, túneis de resfriamento de carcaça in natura, câmaras de armazenagem de carne in natura, flores, a gente vai entender isso mais adiante em alguns slides, onde principalmente são produtos sensíveis, que dependem não só da temperatura, né, da qualidade, não dependem só da temperatura, mas depende da qualidade do frio. O que é a qualidade do frio? Temperatura, umidade relativa e velocidade do ar. Então, principalmente, quando nós falamos em temperatura e umidade interna, né, umidade relativa interna, aí estão 2 pontos, né, onde a válvula de expansão eletrônica tem grande vantagem sobre a válvula de expansão termostática, né, na questão da qualidade do ar interno, considerando temperatura e umidade relativa interna. E, é claro, uma aplicação extremamente importante são supermercados, né? Onde, por exemplo, não somente para instalações novas, mas, por exemplo, hoje nós temos aí várias redes buscando melhorar a melhora da eficiência da loja, ou seja, melhora da eficiência significa o quê? Um fio de qualidade, porém consumindo menos, né? Então, aonde nós temos uma válvula de expansão termostática com solenoide, facilmente nós podemos fazer a substituição por uma válvula de expansão eletrônica, pela solução válvula de expansão eletrônica, ok? Bom, válvula de expansão eletrônica, a melhor solução para a refrigeração comercial. Então, nós temos o controlador Fugauge, o VX950, a válvula de expansão, o corpo da válvula com bobina, que é a família LPF, né? Essa válvula ela tem uma característica interessante. Ela opera tanto como válvula de expansão termostática e também como solenoide. Então, em sistemas onde você aplica uma solução Fugauge, Sanhua, não é necessária na linha de líquido a solenoide, tá? Então, você tem essa economia, né? Por quê? Porque a válvula de expansão eletrônica, no momento em que é necessário o fechamento por temperatura, por pop-down ou por qualquer que seja o motivo, e o controlador pede para a válvula fechar, ela fecha e ela tem a mesma capacidade de vedação de uma solenoide fechada. Seria dizer, um vazamento interno menor ou igual a 1 ml por minuto, que é o vazamento aproximado de uma solenoide de excelente qualidade, tá? E o outro componente é o sensor de pressão, né, o transdutor de pressão, e o sensor de temperatura. Uma solução bastante simples, né, porém muito eficiente. Bom, a válvula de expansão eletrônica possui precisão na regulação do superaquecimento. Aí, agora nós vamos começar a entender realmente as vantagens da válvula de expansão eletrônica
versus a termostática. Aqui nós temos, por exemplo, uma válvula de expansão termostática. Qual é o ponto ótimo de operação? Ponto ótimo de operação para uma válvula de expansão termostática ou VET significa faixa de regulagem de 30% a 80%. Isso quer dizer o seguinte, uma válvula de expansão termostática, quando a capacidade do evaporador é mínima, o ponto ótimo de operação da válvula começa em 30%. Ou seja, abaixo de 30% da capacidade nominal da válvula, a eficiência da válvula é ruim. E vai até 80%. Acima de 80% também a performance da válvula de expansão termostática, a regulagem dela, a resposta já não é tão eficiente. Então, o ponto ótimo de operação de uma válvula de expansão termostática de excelente qualidade está entre 30% e 80% da sua capacidade nominal, né? Então, nós temos esse gráfico aqui, ó. O que ele está mostrando aqui, ó? Quer dizer que a válvula partiu, o superaquecimento é alto, a válvula abriu, aí ela começa a injetar muito refrigerante, o superaquecimento cai, aí realmente a força 2 e força 3 supera a força 1, a válvula começa a fechar, e aí o superaquecimento começa a aumentar. Então, vai nesse ciclo aqui, ó. Nota que a onda, né, entre abre e fecha, o comprimento de onda ele é elevado. Isso significa que tem uma flutuação muito grande, né? Essa flutuação é prejudicial à capacidade do evaporador e principalmente também ao rendimento do compressor, né? Porém, quando nós passamos para uma válvula de expansão eletrônica, olha a diferença. A válvula de expansão eletrônica, ou VE, a sua faixa de regulagem, o ponto ótimo de operação, começa em 10% da sua capacidade nominal e vai até 100% da sua capacidade nominal. Então, significa o quê? O evaporador operando lá com carga baixa, porque a carga térmica está baixa, o compressor lá está modulando, né? Está no seu regime mínimo de capacidade, com os descarregadores de capacidade abertos, etc. Então, a válvula de expansão, ela também tem que corresponder. Se o compressor está aumentando ou diminuindo a capacidade em função da carga térmica, se nós também não temos uma resposta da válvula de expansão termostática fazendo essa regulagem, aí nós não temos aproveitamento total dessa característica de variação de capacidade do compressor, né? Então, já a válvula de expansão eletrônica, rapidamente, praticamente em tempo real, né? Em tempo real, ela já responde. E ela consegue manter um excelente controle do superaquecimento, alimentar corretamente o evaporador até 10% da sua capacidade nominal, no mínimo, e até 100% da sua capacidade nominal. Tá? Isto operando com menos estereses, ou seja, com uma variação muito inferior à variação de uma válvula de expansão termostática. Então, aqui, essa curva na cor preta aqui, ó, é a curva entre abre e fecha da válvula de expansão eletrônica. Isso garante o quê? Constante temperatura de evaporação e constante temperatura do ar interno, né? Menor variação da temperatura do ar interno, melhor qualidade do frio interno, né? No caso de uma câmara ou de um expositor. Por exemplo, isso é bem interessante, né? A válvula de expansão eletrônica possui melhor precisão, por quê? Em aplicações consideradas de alta temperatura em refrigeração comercial, em muitos casos não é necessário degelo. O que significa isso? Por exemplo, um expositor lá para a temperatura interna de 5 graus. Frutas, verduras, laticínios, né? No caso de uma válvula de expansão termostática, olha que interessante isso. Isso aqui é a área reservada para o superaquecimento dentro do evaporador. Olha o tamanho da área que é reservada, né? Isso significa que o evaporador está sendo alimentado com menor quantidade de refrigerante. Então, por isso, há uma área reservada, né? Uma área maior reservada para o superaquecimento, né? O superaquecimento útil. Então, se o evaporador é alimentado com menos refrigerante, significa que a pressão interna também do evaporador ela é menor. Se a pressão é menor, a temperatura
do refrigerante dentro do evaporador também é menor. E muitas vezes essa temperatura, no caso dessa aplicação, na maioria dos casos, ela está operando abaixo de 0 grau. Então, realmente não tem o que fazer, né? Está operando abaixo de 0 grau, por exemplo, -7, -10, em um dia com alta umidade relativa do ambiente externo, a gente tem ali, e também flutuações de pressão de condensação, começa a se formar a gente começa a ter uma pequena formação de gelo na superfície do evaporador. Por isso é necessário sempre o degelo. Porém, quando nós passamos para uma válvula de expansão eletrônica, olha que interessante isso aqui, ó. Essa área vermelha é a área reservada do mesmo evaporador para o superaquecimento com uma válvula de expansão eletrônica. O que significa isso? Significa que quando nós mudamos de uma termostática para uma eletrônica, a eletrônica, ela mantém o evaporador com mais refrigerante, ela alimenta o evaporador ela alimenta o evaporador com maior quantidade de refrigerante. Então, o evaporador melhor alimentado e com pressão de evaporação elevada, em comparação a uma termostática. Isso significa que para essa mesma aplicação, a temperatura de evaporação do refrigerante pode estar operando entre 0 ou em temperaturas positivas, eliminando a necessidade do degelo, ou reduzindo a quantidade de degelo por período. Agora, é claro, né? Nós estamos considerando que nós temos um evaporador de qualidade, que na hora do cálculo, do selecionamento, foi bem dimensionado, com ΔT apropriado, né? Sem mentira de catálogo e etc. Né? Mas a mudança de uma termostática para uma eletrônica, ela reduz a necessidade de degelo por período e realmente, em um equipamento de qualidade, um evaporador de qualidade, se pode até eliminar definitivamente o degelo diário. E nós sabemos que o degelo é um dos grandes vilões aí do consumo de energia elétrica, né? Por quê? Porque depois do degelo tem toda a inércia do sistema, resfriamento da serpentina, né? A válvula de expansão termostática leva um tempo até encontrar o ponto ótimo, o ponto que ela vinha trabalhando anteriormente ali, né? Ajustar definitivamente o superaquecimento, né? Já com a válvula de expansão eletrônica, isso é feito rapidamente, né? Bom, e como informação, isso é muito importante. Por quê? Olha isso aqui. Nós vimos que quando a pressão aumenta, também há um aumento da temperatura do refrigerante, né? Então, se eu expliquei no slide anterior que há uma elevação da pressão de evaporação quando se trabalha com uma eletrônica versus uma termostática, isso significa que há uma elevação da temperatura de evaporação também. E olha isso aqui, ó, para cada 1 grau de aumento na temperatura de evaporação, há um ganho médio de 3% no COP do sistema como resultado. O que é o COP? O coeficiente de performance do sistema. Então, para cada 1 grau que a gente consegue aumentar lá na temperatura de evaporação, lá naquele ponto X dentro do evaporador, isso significa um ganho de 3% no COP, no coeficiente de performance do sistema. É dizer, há uma redução do consumo de energia em 3%. Ok? Bom, esse gráfico nos mostra o quê? A variação, né? A precisão da válvula de expansão eletrônica no controle do superaquecimento. Para ter uma ideia, entre o abre e fecha, com a válvula de expansão eletrônica, há uma variação do superaquecimento entre 0,5 graus, para mais e para menos. Ou seja, uma variação mínima de mais ou menos 0,5 grau no superaquecimento. Isso é impossível com uma válvula de expansão termostática. Esse gráfico mostra bem isso. Ó. O sistema partiu, né? A válvula abriu, ela vem derrubando o superaquecimento aqui, ó,
chegou aqui, há uma pequena variação, né? Aqui nesse ponto ela já consegue estabilizar e daqui para frente em regime, a válvula proporciona uma variação de meio grau no superaquecimento útil do evaporador. Com a termostática isso é impossível. Aqui nós temos também um exemplo real, tá? Isso é bem interessante aqui, ó. Aqui nós temos um sistema que partiu com uma válvula de expansão eletrônica. Então, partiu o sistema, o superaquecimento subiu, a válvula começa a responder, começa a fechar. Então, em alguns minutos, há uma flutuação e, na sequência, rapidamente a válvula consegue estabilizar. Então, por exemplo, nesse caso aqui, a válvula se estabilizou em menos de 10 minutos, trazendo o superaquecimento para o valor de 4 graus e uma flutuação, uma variação de meio grau no valor do superaquecimento útil, tá? Um ponto importante, com a válvula de expansão termostática, impossível nós conseguirmos um superaquecimento de 4 graus. Por quê? Você pode até tentar abrindo um pouco mais a válvula, mas o problema é que quando nós tivermos uma variação de carga térmica, como a resposta da termostática ela não é em tempo real, em uma variação de carga térmica, o superaquecimento pode chegar a zero, fazendo com que o refrigerante, com que chegue uma certa quantidade de refrigerante em estado líquido na sucção do compressor, podendo gerar uma quebra do compressor, né? Porém, então, ou seja, o superaquecimento estático de uma termostática de fábrica, ela vem ajustada com um superaquecimento estático mínimo de 6 graus, é o melhor que se consegue. Já com a eletrônica, é possível ajustar 4 graus de superaquecimento sem que haja o risco do retorno de líquido ao compressor. Bom, aqui, nesse exemplo ainda, nós tivemos, simulando aqui, né, uma variação na pressão de condensação, causada pelo quê? Principalmente nessa época, agora nessa estação do ano, nós observamos temperaturas pela manhã bem baixas, né? Perto ali do almoço nós observamos temperaturas mais elevadas e no final do dia, início da tarde ali na noite, as temperaturas caem bastante. Nós observamos variações nessa época aqui de 10, 15, até 20 graus, né? Isso afeta drasticamente a pressão de condensação. Lembra que eu falei lá atrás, né, quando nós iniciamos, que na verdade existem muitas válvulas que dependem da pressão de entrada do refrigerante na válvula também, né? Então, se essa pressão ela cai muito, afeta a vazão através da válvula. O padrão é o seguinte, né? Uma válvula de expansão termostática convencional, ela precisa no mínimo de uma pressão correspondente a 180 libras na sua entrada. Abaixo disso, já afeta a vazão através dela. E mesmo que a força 1 do bulbo sensor mande a válvula abrir e a válvula abra lá ao máximo, como a pressão de entrada é baixa, está por abaixo das 180 libras, a vazão não é suficiente para alimentar adequadamente o evaporador e empurrar o ponto de saturação lá para aquele ponto ideal dentro do evaporador. A válvula não consegue se ajustar, né? Então, nesse exemplo aqui, nós houve uma variação da velocidade do ventilador do condensador em função de redução da temperatura do ar lá no condensador. Então, ciclou um ventilador ou o ventilador reduziu de velocidade, né? Isso aí provoca uma variação na pressão de condensação, consequentemente uma variação da pressão na entrada da válvula, né? Uma válvula termostática, se essa pressão estiver abaixo de 180 libras, ela não consegue estabilizar rapidamente, né? A gente vai notar lá no superaquecimento uma variação muito grande. Aí o técnico, mecânico, engenheiro lá dá uma olhada no manômetro e fala: por que está variando tanto a pressão? É porque a pressão de entrada na válvula de expansão está muito baixa. Nesse caso aqui, o impacto, no caso de uma eletrônica, é praticamente zero. Você pode observar que houve uma leve flutuação do superaquecimento, mas rapidamente a válvula conseguiu se ajustar e estabilizar, né? Outro ponto importante, nós tivemos aberturas de porta da câmara para ingressar produto, né?
Então, nessas duas aberturas de portas que nós tivemos, a válvula de expansão, em menos de 5 minutos, conseguiu estabilizar o superaquecimento. Isso não se consegue com uma válvula de expansão termostática convencional. Então, tudo isso é ganho. Por que ganho? Porque olha aqui, ó, essa curva verde aqui é o superaquecimento. Se percebe que, ó, a partir desse ponto, durante toda a operação do sistema, há uma estabilidade do superaquecimento. Mesmo com flutuação de condensação, mesmo com abertura de porta, não afeta o superaquecimento. Também nós temos uma temperatura mais uniforme da câmara, uma temperatura interna sem flutuações, né? Também a temperatura de evaporação dentro do evaporador é mais estável, né? E mais importante também, a temperatura de sucção na chegada lá, né, do compressor também é mais estável. Então, o compressor, nós conseguimos retirar o máximo de eficiência do compressor. Muitas vezes o fabricante desenvolve um compressor de excelente performance, mas aí nós temos uma válvula ruim lá no evaporador que mata esse ganho que proporcionado pelo compressor, né? Outro ponto importante, né? Aqui nós temos esse exemplo. A temperatura de condensação, o sistema estava operando com a condensação de 20 graus, né? Desculpa, com um ambiente de 20 graus, né? E de repente o ambiente foi para 35, né? É uma condição desafiadora. Olha o que acontece aqui, ó, a pressão, ó, começou a subir a pressão aqui, ó. Aí, a esse ponto aqui, nós temos a pressão máxima de condensação. Essa curva laranja é o superaquecimento. Então, olha na partida, o superaquecimento subiu com a válvula eletrônica, rapidamente ele desceu. Durante a subida da pressão de condensação, a válvula estabiliza rapidamente, ó. Porém, quando chega no pico aqui de condensação, há uma flutuação um pouquinho maior, porém, rapidamente a válvula consegue estabilizar e manter o sistema em regime, ou seja, o superaquecimento sob controle. O que é impossível com a válvula de expansão termostática. Aqui é um regime de congelados a menos 30 graus de evaporação, com o superaquecimento ajustado a set point de 4,5 graus, o que também não se consegue com a válvula de expansão termostática. Aqui o exemplo já é o oposto. A condensação, né, a temperatura ambiente de 35 foi para menos 7. Então a condensação, ó, começou a despencar a pressão, ó, rapidamente. Observem, olha a curva do superaquecimento. Praticamente se manteve estável. Nesse exemplo aqui, o que aconteceria com uma termostática seria que, mesmo com ciclagem de ventilador ou redução de velocidade de condensador, nós teríamos uma flutuação brusca da pressão de condensação. Essa flutuação chegaria lá na válvula. Então, durante essa flutuação, em determinado momento, quando a pressão de entrada na válvula de expansão termostática chegasse ali por abaixo das 180 libras, a vazão através da válvula reduziria, mesmo com a válvula totalmente aberta, pedindo para alimentar mais o evaporador. Isso afetaria a alimentação do evaporador. Porém, a válvula de expansão eletrônica não. Ela traz rapidamente o superaquecimento para o ponto de saturação que está ajustado lá no controlador, no set point. Tá? Então, é uma condição extremamente desafiadora. Bom, e falando em resultados, né? Aqui é um exemplo de uma câmara fria. Então, rapidamente aqui, ó, o resultado médio, né, que se obteve com resultados medições de campo, é uma economia média de 28% para a mesma câmara que estava operando ali com uma válvula termostática e nós substituímos por uma eletrônica. Então, por exemplo, o consumo de energia com a termostática era 6.800 kW, com uma eletrônica caiu para 4.900. Ah, mas por quê? Somando tudo que nós vimos até agora. O superaquecimento sob controle, então melhor rendimento do evaporador, máximo aproveitamento da capacidade do compressor, né? Pouca flutuação, estabilidade das temperaturas e pressão de evaporação e temperatura de sucção, né? Tudo isso somado, e também, né, um ponto importante, a redução no número de degelos, né? A redução no número de degelos. Tudo isso proporcionou o quê? Uma redução no consumo de energia de 28%. Né?
Bom, e qual é e com respeito à qualidade do frio? É claro, se nós temos um frio de maior qualidade, isso é o mesmo que alimento de maior qualidade, né? Então, nós teremos alimento, um sistema, uma câmara de maior confiabilidade, maior eficiência e maior qualidade dos produtos. O que é qualidade? Consideramos qualidade do frio e qualidade do alimento, ou seja, quando nós entendemos que a qualidade do alimento será alterada quando estocada em uma câmara frigorífica devido às mudanças física, química no mesmo. Então, como nutrição, sabor e aparência, né? Principalmente em produtos em natura. Nós já tivemos casos de clientes que estavam com problemas em frigoríficos, que havia uma perda de peso das carcaças, uma perda muito grande, chamada de merma, né? Por quê? Porque a carcaça ela entra lá a uma temperatura, depois que são retiradas as entranhas, a carcaça passa por um banho quente, né? Então, essa carcaça ela entra lá numa temperatura elevada dentro da câmara de resfriamento, né? E elevada ali, ela sai de um banho em torno de 60 graus, e quando entra ali na câmara de resfriamento, a temperatura ao centro da carcaça tem que ser reduzida para 1 grau rapidamente. Isso é feito como? Com alta vazão de ar, alta velocidade do ar, porém há um problema. Essa carcaça lá dentro, ela vai perder peso através de 2 pontos. A alta velocidade do ar, né, passando na superfície do produto, gera turbulência e retira umidade do produto. E isso se agrava se esse ar estiver com a umidade relativa muito baixa. Significa dizer o seguinte, se o ar tiver com pouca umidade por volume, ele vai tentar retirar essa umidade de onde? Da carcaça. Então, ele vai ressecar mais ainda o produto. Então, é preciso manter a umidade relativa interna do ar elevada. Então, o que acontece? Muitas vezes, a válvula de expansão termostática ela não consegue manter o superaquecimento baixo, então o evaporador começa a ressecar, a retirar mais umidade do ar, toda vez que o ar passa através do evaporador. Porém, já com a válvula de expansão eletrônica, como é possível ajustar no set point do controlador um superaquecimento com um valor inferior, o evaporador vai trabalhar sempre mais cheio, com a pressão de evaporação um pouco maior. Isso significa uma temperatura de evaporação um pouco maior em comparação com a temperatura interna da câmara. Há uma redução do ΔT, então ocorre o quê? Uma desumidificação menor do ar. E aí esse ar vai desumidificar, vai retirar menos umidade do produto, né? Então isso é muito importante, essa é uma grande vantagem da válvula de expansão eletrônica. Bom, outro exemplo aqui interessante, né? Com relação ao tempo de congelamento dos alimentos. Eu vou acelerar um pouquinho aqui, pessoal, porque eu sei que realmente a gente já estendeu um pouquinho o tempo, mas eu já estou terminando, tá? Mas é importante, nós estamos aqui nos finalmente aqui com relação às vantagens, tá? Depois a gente fala rapidamente das características construtivas e aí nós encerramos. Mas aqui, ó, isso é um ponto importante, o tempo de congelamento do produto. Nesse exemplo aqui, nós temos a carne, né? Por que o alimento deteriora? Devido ao crescimento de micro-organismos, que é um fator exterior, e também devido à catálise enzimática, que é um fator interno, né? Então, a baixa temperatura faz os micro-organismos crescerem de maneira mais lenta, né? E a umidade da água congela e impede o crescimento do micro-organismo. Porém, nós temos um problema, é uma barreira a ser vencida. Qual que é essa barreira? Olha esse gráfico aqui, ó. Essa linha aqui, preta, pontilhada, é a temperatura no centro do alimento, né? Essa temperatura, essa linha amarela aqui, é a temperatura na superfície do alimento. E essa linha vermelha é a temperatura do ar. Então, olha que interessante. Partimos do equipamento, o produto acima da temperatura de congelamento, já está acima de 0 grau, está acima de -1 ali, ó. Então, a temperatura ao centro do alimento começa a cair, né? Por quê? Porque a temperatura na superfície também está caindo, né? E o ar, e por quê? Porque o ar insuflado também está a baixíssima temperatura. Mas aqui, ó, nessa região, né, que vai ali da temperatura inicial até o ponto de congelamento, é uma área chamada de área de formação de cristal de gelo. Essa área é que realmente é crítica, né? Por quê?
Porque depende do tamanho dos cristais. Se houver uma formação de cristal muito grande, ele vai romper as células da carne e essa carne perde as características. Agora, então nós temos que ter um sistema, né, que faça um congelamento eficiente a ponto de que nessa área inicial aqui, a formação de cristal sejam cristais pequenos que não sejam capazes de romper as células dos alimentos, da carne, nesse exemplo aqui, né? Então, olha que interessante. O próximo slide, ó. Nesse lado aqui, esquerdo, nós temos o produto, né? Tem as células do produto quente aqui. Aqui, no meio do processo já, a gente está naquela fase, né? Quase chegando ao ponto de congelamento, ali onde tem a área de formação de cristais. E aqui já o produto congelado. Olha que interessante, quando a redução da temperatura ela é muito lenta, olha o tamanho dos cristais que se formam, são cristais grandes, e eles são capazes de romper as células da carne, e esse produto perde as suas características, já não é um produto que serve para consumo. Porém, quando a redução da temperatura é rápida, né? Olha que interessante, o mesmo produto, mas olha aqui o tamanho dos cristais, infinitamente menores, não são capazes de romper as células. Então, isso mantém as características e a qualidade do alimento. Então, aí entra a válvula de expansão eletrônica. Isso chama-se pull down, que é o tempo de resfriamento, o tempo de redução de temperatura, da temperatura inicial até a temperatura final. A válvula de expansão eletrônica proporciona um tempo de pull down até 40% mais rápido em comparação com uma válvula de expansão termostática. Tá? Então, olha isso, além da redução no consumo de energia, ainda há o ganho na qualidade do alimento. Bom, e como nós vimos também, como não há, né, como praticamente nós eliminamos o degelo, ou há uma redução como há uma redução do evaporador por formação de gelo, trabalhando com temperaturas acima de 0 para temperaturas ali de 5, 4 graus para o ambiente interno, é possível eliminar ou reduzir o número de degelos, né? Consequentemente, melhorando a eficiência do sistema. Agora, olha aqui, ó, aquele exemplo que nós vimos do controle, agora, né, do pull down, do tempo de redução de temperatura, 40% mais rápido, e da umidade relativa elevada. Isso é extremamente importante em projetos como frigoríficos, câmaras de flores, frutas, né? É extremamente importante para túneis de frutas, túneis tanto para congelamento como para resfriamento. Esses são exemplos de aplicações críticas em que necessitamos alta umidade relativa do ar interno para não desidratar o produto. Aqui está um bom exemplo. Ó. Se nós conseguimos manter o evaporador operando em um ΔT de 5 graus, o que é o ΔT, pessoal? A diferença de temperatura entre a temperatura interna do ar, a temperatura de insuflamento do ar e a temperatura de evaporação. Se a gente consegue manter 5 graus, a perda de peso é mínima, porque a umidade relativa interna será aproximadamente 90%. Mas olha aí, ó, 1 grau que se aumenta, de 90 já cai para 80, 85. Se o ΔT é 9, já cai para 65, 80. Então, é extremamente crítico, né? Bom, rapidamente falando aqui, a válvula de expansão termostática também, ela é um controle passivo. Ela só controla os pré-aquecimentos e você não tem mais nenhum controle sobre ela. Já na válvula de expansão eletrônica, você, além do controle da alimentação, da operação e alimentação do evaporador através da leitura dos pré-aquecimentos, você pode proporcionar através do controlador, de um comando do controlador, uma abertura fechada, uma abertura forçada ou um fechamento forçado da válvula, né? Quero fechar porque eu vou fazer alguma manutenção, quero fazer um recolhimento nesse momento. Com a válvula de expansão eletrônica é possível. Bom, entrando rapidamente aqui nas famílias de válvulas de expansão eletrônicas, tá? Então, nós temos as famílias tipo unipolar, de operação direta, TPF, TS1, com capacidades que vão de 5 a 30 kW. As DPF, S03, com capacidade de 50 a 95 kW. E a família LPF. Essa família LPF,
são as válvulas as quais a full gauge está agregando na solução full gauge para a válvula de expansão eletrônica. A vantagem dessa válvula LPF sobre as demais é que, além da função expansão, ela também tem a função solenoide. As demais não têm a função solenoide, ok? Ela vai a faixa de capacidade é de 5 a 20 kW. Outro tipo seria a válvula tipo de engrenagem, mas isso é uma válvula que nós fornecemos para os fabricantes de ar-condicionado, principalmente sistemas VRF. E a válvula bipolar VPF. Essa também é uma válvula que a full gauge vai entrar no mercado com a solução completa, porque são válvulas para grandes capacidades, tá? São válvulas que podem chegar ali até 400 toneladas de refrigeração de capacidade. Essas válvulas, elas são fabricadas em aço inox, a gente vai ver isso mais adiante, né? E são válvulas com motor de passo, né? Então, a full gauge, ela completa o range com a linha LPF e VPF, né? Aplicações como mencionou aí o Fabiano, né, que mencionou a questão do glicol, por exemplo, os trocadores de placa, muitas vezes são válvulas de grande capacidade, né? Então, essa válvula VPF é extremamente recomendada. E todas elas são aplicáveis, a mesma válvula se aplicam para os refrigerantes HCFC, HFC, HFO, né? Todos estão listados aqui, incluindo o CO2, o R32 e o R290. Também a full gauge está disponibilizando a solução para todos esses refrigerantes, ok? Bom, rapidamente, a linha LPF, como nós falamos, característica, design leve, vazamento interno similar a uma solenoide quando está fechada, performance de vedação similar a uma solenoide, compacta com tamanho reduzido e muito leve, canal de passagem melhorado para baixo nível de ruído, melhor energy save performance, ou seja, da categoria dela, inclusive na ASHRAE, ela recebeu o prêmio de inovação nos Estados Unidos agora em abril, né? Aplicada em sistemas isentos de óleo, isso é um ponto importante. Essa válvula, ela opera perfeitamente em sistemas sem óleo em circulação e também com óleo em circulação, ok? São compatíveis com o controlador Sanhua ou controlador full gauge, né? No caso aqui, nós estamos entrando somente com as válvulas. A solução completa é full gauge. A aplicação, refrigeração comercial com capacidade até 5 toneladas, compatível com refrigerante CO2. Um ponto importante dessa válvula também, ela pode ser aplicada para injeção de gás quente. Eu quero fazer DG com gás quente no meu evaporador. Perfeito. Se o controlador tiver essa função, ela também pode ser aplicada para injeção de gás quente. E fará um degelo com gás quente muito mais eficiente do que o degelo com gás quente feito por uma solenoide convencional. Aqui, internamente, vocês podem perceber que a anatomia dela é muito mais simples do que uma válvula de expansão termostática. Então, ela tem um parafuso em material abrasivo resistente, de baixo coeficiente de fricção e longo ciclo de vida, assento em aço inoxidável e solda em forno para maior confiabilidade, junção de solda. A bobina para revestimento, com revestimento plástico, grau IP67, maior resistente à vedação, resistente à umidade, né? E resistente à corrosão. Solda confiável entre o cabo e o pino para melhor conexão e performance. E ela tem um sistema para instalação na cabeça da válvula, que nós chamamos de Three-Point Limit Technology, que é muito simples. Encaixou, girou, escutou o clique, a válvula está montada, né? Manualmente. Bom, essa válvula tem vazamento interno quase que zero, né? Porque o assento dela é em PTFE, então ela tem a função shut-off de uma solenoide. Então, no caso, aplicou LPF, pode eliminar a solenoide além de líquido, não precisa. A curva dela é o que nós chamamos de curva de vazão, ou seja, essa válvula tem 500 passos, ou seja, 500 posições, e o ponto ótimo de operação dela vai de 10% a 100%. Né? Mas o que é isso aí? Ó? A curva de vazão significa o seguinte, a curva de vazão proporcional igual significa o seguinte, a cada passo
que a válvula se movimenta no motor de passo, ocorre uma alteração de apenas 0,2% na vazão do refrigerante. Isso significa que o ajuste é extremamente fino através da válvula, né? E como eu comentei, ela tem grau de proteção IP, a bobina é considerada o que nós chamamos de freeze proof cap, que, ou seja, é uma bobina que ela está aprovada contra danos por congelamento no corpo da válvula, né? Essa válvula é angular, né? Nós temos a opção de cabo para 1,5 m, 3, 6 e 9 metros. Entrando agora na VPF, que são as maiores, né? A válvula VPF, ela é uma válvula com 3.800 passos, né? Motor de 3.800 passos. Essa válvula, diferentemente da LPF, ela tem função bidirecional. Ela funciona nos dois sentidos, tá? Também funciona como uma solenoide. Instalou essa válvula VPF, não precisa solenoide anteriormente na linha de líquido, tá? Fabricada em aço inoxidável, porém as conexões são banhadas em cobre para uma solda fácil, né? E outra característica dessa válvula, também pode ser aplicada como regulador de pressão de evaporação, condensação e cárter. Ok? Performance de vedação similar de uma solenoide, o range de capacidade, o ponto ótimo de operação de 5% a 100%. Ela tem um filtro de malha interno, vai de 12 a 400 toneladas. Ela é bidirecional, né? E o corpo em aço, conexão com duplo material para fácil instalação. Bom, a Sanhua fabrica anualmente mais de 40 milhões de válvulas, né? E é a número 1 em válvula de expansão eletrônica no mundo. Um ponto importante também sobre essas válvulas em comparação com a termostática, né? Quando nós falamos em todos os refrigerantes que nós temos hoje no mercado, e isso segregado em várias capacidades frigoríficas, nós precisamos de um range de válvulas para R134, outro range de válvulas para 404, outro range de válvula para 448 e assim por diante, né? Para cada refrigerante é um corpo de válvula e para cada capacidade precisa de um range maior, uma quantidade maior de válvulas, né? E o que acontece? Já com a válvula de expansão eletrônica, praticamente a mesma válvula, ela cobre todos os refrigerantes e praticamente um grande range, uma grande faixa de capacidade. Quer ver isso aí? Ó, um exemplo. Hoje, para nós atendermos a demanda de mercado em termos de variações de refrigerantes e também de capacidade, seria necessário, no mínimo, aproximadamente 100 modelos de válvulas de expansão eletrônica, termostáticas, perdão. Então, nós precisaríamos, no mínimo, 100 modelos diferentes de válvulas de expansão termostáticas para as mais variadas capacidades e também refrigerantes. Veja com a válvula de expansão eletrônica. Com a válvula de expansão eletrônica, com no máximo 10 modelos, nós cobrimos praticamente todos os refrigerantes e as mesmas demandas de capacidade para aquele monte de válvula de expansão termostática. Então, é vantagem para quem tem produto em estoque, para o distribuidor, para o instalador, enfim. Bom, senhores, essa foi a apresentação sobre as válvulas de expansão eletrônicas, né? Eu peço perdão, me estendi um pouco mais além do meu tempo, mas é que assim, o tempo é curto e o tema é bem amplo, e nós poderíamos aí dar sequência e falarmos mais 1 hora sobre o assunto, né? Então agora